Um dia muito triste mesmo, para a torcida do Flamengo e para o futebol do Brasil e do mundo. Partiu um dos grandes craques que a gente teve, um dos maiores que eu vi jogar, camisa 8, eterno do Flamengo, o 8 da época dourada do time de Zico, né? Júnior, Leandro e companhia. Adílio foi um jogador, acima de tudo, emocionante, pela habilidade, pela beleza do futebol que jogava, o encanto dos dribles, dos toques, dos lançamentos, as tabelas e momentos que ficam eternizados na cabeça da gente, principalmente pro rubro-negro, né? Que acompanhou aqueles tempos tão incríveis, tão mágicos, né? De tantos craques. O Adílio era um desses e um dos mais emocionantes. Acima de tudo isso, um jogador que transmitia uma coisa muito legal, coisa do garoto que vem de baixo e consegue brilhar, né, no meio do futebol. Tem alguns exemplos, mas Adílio é, sem dúvida, um dos principais exemplos disso aí. E tive a felicidade de conhecer pessoalmente, uma pessoa incrível, figura humana espetacular, simples pra caramba. E queria falar também que Adílio faz parte de um futebol que não existe mais. Futebol que ainda, antes do profissionalismo exacerbado, né, que a gente tem hoje, de exposição o tempo todo, midiático, né, até talo, né, até a alma. O que vale mais são os lucros, o valor que o jogador dá, que traz para o clube, né, de lucros e de visibilidade e tudo mais. Adílio é de outra época, uma época, e aí assim, uma época muito mais nobre, muito mais bela, muito mais humana, muito mais emocionante, muito mais rica, muito mais honesta, muito mais encantadora e mágica. Uma época que não tem mais, a época do Maracanã, menos elitizado, né? Enfim, do amor à camisa, né? O amor pelo clube, ligação com o torcedor muito forte e coisas que a gente não vê mais. A Adílio é maior do que a maioria dos mitos e ídolos que se colocou depois nesse século XXI aí. Ele está muito acima disso, né? E ele faz parte de uma época que está muito acima disso, porque por isso tudo que eu acabei de falar, a relação, principalmente do torcedor com o clube, ela era mais forte porque os jogadores eram os torcedores que jogavam bola. É completamente diferente. E é por isso que a seleção brasileira perdeu muito encanto, porque os jogadores não são daqui, os jogadores não estão com a cabeça na seleção. Isso já não tem significado nenhum. A própria seleção perdeu seu significado por causa de presença de empresários e de interesses que não tem a ver com o que deveria ser mais importante, que é a paixão e os sentimentos fortes e bonitos que o futebol tem, que o esporte de uma maneira geral, mas falando do futebol especificamente. Então, a partida do Adílio significa um pouco, simboliza, né, essa falência que, de certa forma, o futebol tem para muita gente. Eu acho que para mim tem esse lado. Não é mais a mesma coisa acompanhar o Flamengo agora, apesar do grande time do Flamengo, momento ótimo, né, financeiramente, grandes jogadores, pode trazer quem ele quiser. Pô, acompanho, torço,
feliz, mas dizer que é a mesma coisa não é e nunca vai ser. Nos anos 70 e 80, onde eu aprendi a conhecer e gostar de futebol, me apaixonar pelo futebol. Naquela época tá muito, muito acima do que está acontecendo hoje. É muito, mas nem se compara. Né? Começar pelo Maracanã. Maracanã reflete bem essa mudança. Né? E ainda que o próprio Maracanã daquela época, ele também tinha suas, né, segregações, né, entre aspas. Né? O povo fica ali na geral, que era o pior lugar para se assistir jogo. O povão ficava ali, que era o lugar mais barato, né? E tinha cadeira aqui bancada, mas pelo menos tinha onde ficar o povão. Hoje em dia não tem mais, nem isso tem, né? Então é uma questão. Mas Adílio, quantas alegrias, meu Deus. Quantos momentos maravilhosos que proporcionou pra gente, né? E aí eu agradeço demais de ter podido acompanhar esse grande jogador, esse craque incrível, figura humana espetacular e jogador brilhante, brilhante, nossa, maravilhoso. E foi fantástico. Adílio, onde você estiver, poxa, um beijo no coração. Obrigado, muito obrigado por tudo, que foi uma jornada espetacular. Obrigado, Cobra Criada, Brown. Obrigado, Adílio Gonçalves, craque de bola e figura humana incrível. Beijo grande.